Bom, alunos, para nossa aula agora da oficina de textos, eu quero que vocês peguem lá na página 46 da apostilinha de vocês, mas antes vamos falar aqui um pouco mais sobre os croquis, né? Os croquis não, os croquis. Lembram que na aula passada a gente viu um pouquinho sobre esses traços? Então, diz assim, o traço sou eu que faço, né? Não tem essa parte na apostila, então prestem atenção aqui. Os croquis, um esboço. Diferentes áreas usam croquis. Moda, arquitetura, cinema, geografia, geologia, por exemplo. Em cada uma há especificidades do esboço, mas em todas o croquis tem um objetivo: esboçar algo, geralmente sem muita precisão, dando uma visão ampla da ideia, dimensão e aspectos do objeto, seja ele uma roupa, casa ou espaço geográfico. Eu lembro que eu até mostrei para vocês lá a logo da FAI do Dido, em que foi feito só um esboço, né? Foi feito só um croquis lá num guardanapo e depois ficou com uma logo bem conhecida, bem famosa. Então, o traço sou eu que faço. A roupa, geralmente adorno e proteção do corpo, vira centralidade na moda. Assume a estética e o simbolismo como meios de ocupar pernas, braços, tronco e cabeça de sentidos, emoções e usos. O croquis é elemento-chave na demonstração de profundidade, volume e até peso das peças. Ajudam a prever tecidos, indicam cores e demarcam a temática da coleção ou intuito da peça. Então, a gente vê muitos artistas que fazem o croquis, né? Designer de modas, principalmente. Tá? Paredes, janelas, escadas e quantidade de quartos são alguns dos elementos planejados nos croquis da arquitetura. Os esboços são feitos para ilustrar uma ideia, organizar as possibilidades e visualizar o que se tem em mente. Uma prévia que hoje pode ser feita tanto em softwares quanto à mão. Então, já existem muitos aplicativos, muitos recursos que ajudam a desenhar, né? Ajudam a fazer esboços, mas nada como o croquis, né? Então, aqui nós temos exemplos, mas o rascunho, entre aspas, né? O esboço pode ser feito à mão. Registrar detalhadamente as nuances de cada área em estudo é indispensável para a compreensão dos processos naturais ou humanos. Por isso, áreas como geologia e geografia utilizam croquis como registro e descrição das estruturas observadas. Por exemplo, rochas e planícies para a geologia e cidades e espaços naturais para a geografia. Deu para notar que os croquis são usados em diferentes áreas, mas todos atuam como uma transposição para o papel da ideia ou do olhar sobre algo, que pode ser uma roupa, casa, um espaço, por exemplo. Cada profissional pode trabalhar com traços mais ou menos detalhados, técnicas diferentes e até mesmo procedimentos próprios. Que tal testar suas habilidades? Você pode fazer o esboço de algo que tem em mente ou reproduzir algo que já está materializado. 46 ali da nossa apostilinha diz assim: meu toque pessoal. A gente falou sobre isso em sala de aula, lembram? Então, a forma como nos relacionamos com o ambiente, o espaço de convívio, conta muito sobre nós mesmos. Então, até fizemos essas questões aqui. Você gosta de ambientes abertos ou fechados? Como são as cores e a iluminação dos lugares que agradam a você? Os aromas são importantes para você? Que memórias estão relacionadas aos seus lugares favoritos? Então, respondendo a essas questões, a gente se conhece um pouquinho mais, né? A gente tem essa percepção. Então, quais são os motivos das suas preferências e escolhas? Né? Por que você gosta de ambiente aberto? Ou por que você gosta de um lugar mais iluminado? Ou por que você prefere um lugar mais escuro? Por exemplo, eu gosto muito de dias chuvosos, né? Gosto de dias chuvosos, mas eu não gosto de dia nublado. Então, adoro. Chuva, eu amo. Então, adoro os dias chuvosos, né? Gosto daquele climinha mais friozinho, tá? Então, agora aqui, gente, do lado,
Use e abuse da sua criatividade para descrever seu lugar preferido. Então, aqui vocês vão descrever o lugar preferido de vocês. Qual que é o primeiro lugar que veio na cabeça de vocês quando falei lugar preferido? Garanto que vocês têm um espacinho, um lugar que vocês mais gostam. Então, usem e abusem da criatividade para descrever o seu lugar favorito. Então, até aqui embaixo diz assim: convivência. Ato ou efeito de conviver. Convívio, companhia, trato constante e diário. Conviver, viver em comum com outrem, em intimidade, em familiaridade. Viver em comum. Olha que interessante, né? A gente convive com as pessoas, mas a gente não pensa que é viver em comum. Então, bem bacana essa atividade. Continuando aí na página 47, deixa eu só passar aqui para vocês, diz assim: por meio dos esboços, podemos traduzir a imagem mental das nossas ideias. É por isso que eles são tão usados em áreas como cinema, geologia, moda, entre outras, a fim de auxiliar a criatividade nas mais variadas produções artísticas ou não. Então, aqui a gente tem um espaço para vocês fazerem um croquis do lugar preferido de vocês, tá? Então, usem a imaginação para vocês fazerem um croquis do espaço preferido por vocês. Gente, aí na página 48 diz assim: o escritor J.R.R. Tolkien escreveu O Hobbit em 1937. Esta e outras de suas obras trazem mapas e desenhos criados por ele próprio, que, assim como o croquis do arquiteto Cláudio Taulois, ajudam o leitor a visualizar o mundo fantástico criado pelo autor. Até comentei com vocês que lá nas crônicas de Gelo e Fogo, lá do Game of Thrones, também é desenhado lá o croquis do mapa, dos reinos, né? Para ficar mais fácil do leitor visualizar aquele reino, né? Aquele mapa, como que são distribuídos os reinos, os lugares, enfim. Então, esses croquis, eles ajudam ao leitor visualizar melhor essas obras fantásticas. Então, capítulo 1. Uma festa inesperada. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit e isso quer dizer conforto. A toca tinha uma porta perfeitamente redonda, como uma escotilha pintada de verde, com uma maçaneta brilhante de latão amarelo exatamente no centro. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, como um túnel muito confortável, sem fumaça, com paredes revestidas e com o chão ladrilhado e atapetado, com cadeiras de madeira polida e montes de cabides para chapéus e casacos. O hobbit gostava de visitas. O túnel descrevia um caminho cheio de curvas, afundando bastante, mas não em linha reta, no flanco da colina. A colina, como todas as pessoas, num raio de muitas milhas, a chamavam, e muitas portinhas redondas se abriam, ao longo dele, de um lado e do outro. Nada de escadas para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas delas, guarda-roupas. Ele tinha salas inteiras destinadas a roupas, cozinhas, salas de jantar, tudo ficava no mesmo andar e, na verdade, no mesmo corredor. Os melhores cômodos ficavam todo do lado esquerdo de quem entra, pois eram os únicos que tinham janelas redondas e fundas que davam para o jardim e para as campinas além, que desciam até o rio. Então aqui está o croquis dessa descrição da casa do Hobbit, né? Então tem aí essa porta redonda, é uma porta verde, né? Que como é só o croquis, não temos cores, então até aqui falam, né, as ilustrações de Tolkien contribuem para as descrições detalhadas de sua narrativa. Elas também serviram de fonte inspiradora para as produções cinematográficas baseadas em seus livros. Então, ajudaram bastante para eles fazerem lá o filme de acordo com o que o autor
tinha imaginado para a obra dele.